E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos esportes mais fascinantes e, francamente, mais detalhistas do mundo, a natação paralímpica. Muita gente que acompanha os jogos pela TV vê só aquela emoção na piscina, né? Mas quase ninguém faz ideia da engenharia absurda de regras e classificações que rola nos bastidores para garantir que tudo seja absolutamente justo. Então, vamos destrinchar o Código Nacional de Classificação Esportiva Paralímpica e entender como essa arquitetura da equidade realmente funciona. Para começar a ter uma ideia do tamanho disso, pensem num número impressionante: 152. Nos jogos convencionais, a natação costuma ter ali umas 32 provas. Na natação paralímpica, o salto é gigantesco. São 152 provas disputadas em apenas 11 dias. Essa diferença brutal de volume já levanta aquela curiosidade imediata. Como é que se estrutura um calendário tão massivo assim? E isso puxa a grande questão da nossa análise. Afinal, como é possível criar uma corrida justa quando o corpo de cada atleta é tão único? Pensa em esportes de combate, tipo o judô ou o boxe. Lá a gente tem categorias de peso justamente para um lutador de 60 quilos não ter que encarar alguém de 100 quilos. Na natação paralímpica, a lógica é parecida, só que infinitamente mais complexa. O foco do sistema de classificação é minimizar o impacto da deficiência no resultado. Ou seja, quem vence, vence pelo treino, pela técnica e pelo esforço, e não por ter uma vantagem física natural. Por isso a galera é agrupada pelo potencial residual das suas funções na água. Bom, olhando para as nomenclaturas oficiais, a gente entende na hora o que está rolando na água. Toda classe começa com uma letra S. O prefixo S, que vem do inglês swimming, engloba os nados livre, costas e borboleta. Quando aparece SM, esse M é da prova de medley. E o SB, com o B de breaststroke, indica exclusivamente o nado peito. Entender isso é super importante, porque uma mesma deficiência física pode afetar o desempenho do atleta de jeitos completamente diferentes, dependendo do estilo de nado. Junto com essas letras, sempre vem um número. E a regra de ouro aqui é bem simples. Quanto maior o grau de comprometimento, menor é o número da classe. O sistema inteiro é dividido em 3 grandes blocos. Das classes 1 a 10 estão os atletas com limitações físico-motoras. As classes 11, 12 e 13 são exclusivas para atletas com deficiências visuais. E, por fim, a classe 14 é dedicada às pessoas com deficiências intelectuais. Para a gente ver como isso se aplica na vida real, vamos pegar as categorias físico-motoras mais baixas, que reúnem o maior nível de comprometimento. Na classe S1, por exemplo, a gente tem nadadores com lesão na medula abaixo da vértebra C4 ou com paralisia cerebral tetraplégica. Já na classe S3, o grupo abrange lesões completas abaixo da vértebra C7, ou então atletas que tiveram os 4 membros amputados. Agrupando atletas com limitações motoras severas e semelhantes, o sistema garante uma justiça rigorosa e um teste verdadeiro de habilidade. Agora, vamos subir um pouco essa escala numérica. Na classe S5, a gente encontra atletas com lesões na medula ali entre a T1 e a T8, ou casos de acondroplasia, que é o nanismo, ou até hemiplegia, que é a paralisia de um lado só do corpo. Chegando lá na ponta, na classe S10, o impacto funcional é muito menor. Entram casos de poliomielite com pouca interferência nas pernas, a amputação dos 2 pés ou até a amputação de apenas uma das mãos. É literalmente um espectro muito bem desenhado para equilibrar o jogo. Mas vem cá, como é que o atleta recebe essa classe oficial? Já adianto que não tem espaço nenhum para achismo. O processo é super rigoroso e passa por 3 etapas. Primeiro rola uma avaliação clínica, bem detalhada, para medir força muscular, mobilidade e acuidade visual. Depois, tem a avaliação técnica, que testa os movimentos específicos da natação. E para fechar, a observação em competição. Os classificadores ficam lá, de olho no desempenho em tempo real, para ter certeza absoluta de que a classe atribuída reflete o que o atleta consegue fazer de verdade quando está sob pressão. E a coisa não para por aí. Além da classe, o atleta recebe um status, o que mantém o sistema sempre justo e atualizadíssimo. O status confirmado é para aquelas condições definitivas. Já o status de revisão serve para a galera que precisa ser reavaliada de tempos em tempos, tipo quem tem alguma doença degenerativa que pode mudar com o passar dos anos. E tem o status novo, focado no pessoal que está acabando de entrar nesse circuito paralímpico e precisa daquele primeiro parecer oficial. Toda essa complexidade nos leva a uma das regras mais geniais de todo o material analisado. Com essa variedade gigante de classes funcionais, pensem um pouco, como é que se monta uma equipe de revezamento de 4 pessoas que seja super competitiva,
mas ao mesmo tempo matematicamente justa em relação aos adversários? A resposta é um sistema de pontos que parece um grande quebra-cabeça. Diferente das Olimpíadas convencionais, onde os 4 mais rápidos simplesmente caem na água, a natação paralímpica exige muita matemática e tática. A soma das classes dos 4 nadadores não pode estourar um limite máximo. Funciona assim: no revezamento baixo, a soma das categorias tem um teto de 20 pontos, e no revezamento alto, o limite máximo é de 34 pontos. Para clarear, imagina só a cabeça de um treinador montando um revezamento alto de 34 pontos. Ele pode muito bem escalar 3 nadadores da classe S10, que tem aquele comprometimento físico mais leve, e colocar junto um atleta da classe S4, que tem uma limitação motora bem maior. 10 mais 4 mais 10 mais 10 dá exatamente os 34 pontos permitidos. É uma forma fascinante de misturar talentos diferentes numa mesma prova e ainda manter tudo nivelado. E as adaptações das regras vão até a beira da piscina. Pular daquele bloco de largada simplesmente não é possível para todo mundo. Por isso, dependendo da classe, o atleta pode começar a prova direto de dentro da água. Para quem é das classes de maior comprometimento, como S1, S2 e S3, é permitido ficar com os pés apoiados na parede até o sinal tocar. Mas olha só a rigidez da regra. Se a equipe der qualquer empurrãozinho mecânico para ajudar na saída, já era. É falsa largada na hora. E os bastidores também têm uma dinâmica toda própria. Na natação convencional, a sala de chamado, o famoso call room, é restrita. Técnico não entra de jeito nenhum. Mas no esporte paralímpico, muitos atletas precisam de apoio físico para chegar a bordo ou subir no bloco. É aí que entram os assistentes com o crachá letra A de acompanhantes. Só que tem um detalhe crucial para garantir a lisura da prova. Lá dentro, eles não podem dar dica de tática, atuar como treinadores e muito menos fazer massagem. É estritamente suporte físico. Agora, para a galera com deficiência visual das classes 11 a 13, a solução encontrada é fantástica. Entram em cena os tappers, ou sinalizadores. São assistentes que usam um crachá com a letra T e seguram os bastões com ponta de espuma. Imagina você nadar na velocidade máxima sem enxergar quando a parede está chegando. O tapper funciona literalmente como os olhos do nadador, dando um toque físico certeiro para avisar o momento exato e seguro de fazer a virada. É uma sincronia absurda. Tem um detalhe no meio de toda essa engenharia que chama muita atenção. A natação é o único esporte paralímpico que proíbe totalmente o uso de próteses ou qualquer equipamento que melhore o desempenho. Enquanto a gente vê os corredores usando aquelas lâminas de fibra de carbono na pista de atletismo, na água a história é outra. O regulamento exige apenas o corpo natural do atleta, é o corpo humano nu e cru enfrentando a resistência da água, sem nenhuma interferência tecnológica. E falando em água, os benefícios que ela traz são simplesmente inigualáveis. Para quem tem deficiência físico-motora, entrar na piscina é como desligar a gravidade. De repente, a pessoa tem uma liberdade de movimento fluida, totalmente independente, sem precisar de cadeira de rodas ou muletas. Esse esforço na água ajuda a relaxar os músculos que ficam sobrecarregados no dia a dia, melhora o equilíbrio, a postura e dá um baita salto na resistência cardiovascular. Já para os atletas da classe 14 que lidam com deficiências intelectuais como o autismo, o impacto vai muito além do físico. O ambiente da piscina e a rotina do esporte são ferramentas poderosíssimas de socialização. O treinamento ajuda demais na organização espaço-temporal, que costuma ser um desafio para quem está no espectro autista. O resultado? Um ganho enorme de autoconfiança e a criação de laços afetivos que fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Bom, para a gente entender o que significa o auge desse esporte, precisamos falar sobre dominância. Quando a gente pensa no maior nadador olímpico de todos os tempos, o nome do Michael Phelps vem na hora à cabeça, certo? Ele construiu um legado monumental em 5 Olimpíadas. São 28 medalhas na carreira, um número que a maioria das pessoas considera o limite máximo do sucesso humano nas piscinas. Só que, quando a gente olha para os dados da natação paralímpica, esse conceito de dominação absoluta ganha uma proporção completamente diferente. Existe um número que quase ninguém conhece: 55. Esse é o total de medalhas da nadadora norte-americana Trisha Zorn. É um feito tão assombroso que reconfigura tudo o que a gente achava que sabia sobre o topo das conquistas individuais no esporte. Colocando esses números lado a lado para dar perspectiva, o contraste é chocante. O Phelps tem lá suas incríveis 28 medalhas, 15 delas de ouro. A Trisha Zorn, que competiu entre 1982 e 2004, alcançou a marca surreal de 55 medalhas, sendo que 41 delas são de ouro, além de 9 pratas e 5 bronzes. É um nível de supremacia que a história do esporte pouquíssimas vezes teve o privilégio de presenciar.
No fim das contas, o que fica claro com essa análise de hoje é que o sistema paralímpico não olha para as deficiências como falhas, mas sim como características únicas dentro de uma estrutura extremamente precisa. Como as palavras da nossa fonte resumem perfeitamente, a verdadeira igualdade não é sobre todo mundo ter o mesmo corpo, é sobre criar um ambiente onde o potencial máximo de cada um possa ser testado de forma absolutamente igual. Se a verdadeira justiça é adaptar as regras para que todo mundo possa entregar o seu melhor, a gente se pergunta, o que as outras modalidades ou até a nossa sociedade como um todo poderiam aprender com a natação paralímpica? Fica essa reflexão para vocês. Muito obrigado por acompanharem e a gente se vê na nossa próxima análise.